Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um dos irmãos. É sempre um privilégio e também uma responsabilidade poder falar da palavra do nosso Deus. Por isso, nesse momento, eu peço que o Santo Espírito de Deus ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender qual é a tua vontade para as nossas vidas. Para a meditação dessa hora, queridos, eu gostaria de propor aos irmãos um estudo referente ao tema lei e graça, referente à relação que existe entre lei e graça. Obviamente, será uma meditação bastante objetiva, tratando apenas de um dos aspectos dessa relação, haja vista tratar de uma relação bastante complexa. Acompanhem comigo no PowerPoint. Invariavelmente, quando falamos a respeito de lei e graça, é normal acontecer de relacionarmos lei ao Antigo Testamento e graça ao Novo Testamento. É comum termos essa associação. E aí vem a nossa mente. Estamos, afinal de contas, sob a lei ou sob a graça? Sabemos que a lei não está somente no Antigo Testamento, e muito menos a graça somente no Novo Testamento. Mas para nossa melhor compreensão referente a essa relação lei e graça que atinge diretamente as nossas vidas, gostaria de, primeiramente, iniciar propondo entendermos um pouco referente ao pacto das obras e pacto da graça. O que, afinal de contas, é isso e o porquê que tem relação entre lei e graça? Vejamos. Pacto das obras, de uma forma bastante simplória e objetiva, podemos dizer que ele foi operante antes da queda do homem. Adão e Eva, eles tinham, né, a capacidade de escolher entre obedecer a Deus e não obedecer, entre pecar e não pecar, entre o bem e o mal. Eles tinham a possibilidade de permanecer na presença do Senhor, obedecendo os seus preceitos, obedecendo as suas leis. E lá, no Éden, já tinha a lei do Senhor. Vemos em Gênesis 1, 28, Deus ordenando que eles se relacionassem entre si, que eles fossem fecundos, que eles se multiplicassem. 2, 17, a ordem de Deus para que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, a lei do Senhor, ali no Jardim do Éden, onde existia uma relação direta do homem para com Deus, tinha um papel orientador. Ela mostrava para o homem como ele faria para glorificar a Deus e assim poder receber a bênção de estar na presença de Deus, a bênção de ser cuidado diretamente por Deus. Aliás, a primeira pergunta do breve catecismo diz exatamente isso. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, como consequência de sua obediência aos preceitos, às leis do Senhor. Sabemos que o homem não obedeceu ao Senhor, ele pecou, ele comeu do fruto que Deus ordenara para que ele não comesse. Portanto, ele foi destituído da glória do Senhor. Portanto, ele foi expulso da presença de Deus. A morte, o pecado, entrou na nossa vida. O pecado entrou na vida, na relação entre o homem e Deus. Então, passamos ao pacto da graça, que também, de uma forma simplória, de uma forma objetiva, podemos falar que o pacto da graça é a manifestação graciosa de Deus, aplicando a maldição do pacto das obras na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. A condenação para que, se o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era a morte, era a separação eterna de Deus. Então, essa morte seria aplicada de forma graciosa por uma manifestação do grande amor e misericórdia do Senhor na pessoa do seu próprio Filho Jesus Cristo. A partir daí, Deus começa a preparar o caminho para Jesus. Ele começa a preparar o caminho para a história da redenção de sua criatura, do homem. Aliás, queridos, a Bíblia, ela não conta a história do homem em primeiro plano. A Bíblia conta a história de Deus, para a sua maior honra e glória.
Dentro, então, do pacto da graça, nós vemos que Deus ele vem tratando com o homem de várias maneiras e instituindo várias leis, principalmente ali através de Moisés, onde ele começa a escrever, ele começa a criar uma nação. Então, dentro do pacto da graça, quando falamos na relação lei e graça, de que lei exatamente estamos falando? Podemos dividir a lei do Senhor, podemos separá-la de acordo com a tua com o objetivo de cada uma. Aqui propomos fazer uma separação tradicional já, lei civil, lei cerimonial e lei moral. Deus, portanto, então ele dá algumas leis de caráter civil para que o homem possa se agrupar, para que a nação de Israel especificamente possa nascer, possa crescer e ela possa conviver em comunidade. Até mesmo para refrear o pecado do homem, até mesmo para o homem saber quais são os limites que ele pode chegar. Então, existia uma lei de caráter civil, como se fosse o nosso Código Civil, nosso Código Penal, as nossas leis de hoje que era aplicada à nação de Israel. Existia também a lei cerimonial, onde Deus, através principalmente do livro de Levíticos, ele apontava todo o cerimonial para que o homem tivesse a relação, como que o homem cultuava Deus, para que o homem tivesse a chance de se chegar mais próximo do Senhor, apontando para Cristo Jesus. Os sacrifícios que eram necessários para o perdão do pecado, tudo que era necessário para apaziguar a ira do Senhor, sempre apontando para Cristo Jesus. E também a lei moral principalmente dada através dos 10 testamentos, onde podemos, inclusive, conhecer um pouco do caráter do nosso Deus, de como o nosso Deus é amoroso, como o nosso Deus age para com o próximo, como Ele quer que nós hajamos para com Ele mesmo, através do nosso culto único e exclusivamente a Ele. A lei moral, onde nós devemos segui-la, onde nós devemos obedecê-la para o nosso convívio com Deus, ou melhor, para a nossa relação com Deus e também para a nossa relação com o nosso próximo. E hoje, estamos então sob a lei ou sob a graça? Uma resposta pode ser, depende. De que lei estamos falando? Quando então para responder essa pergunta, estamos sob a lei ou sob a graça? De que lei, afinal de contas, você está falando? Referente à lei civil, aquela lei que foi instituída para a nação de Israel? Podemos dizer que não estamos sob essa lei. Não quer dizer que não precisamos ler nada referente a ela, que não aprendemos nada referente a ela. Aliás, nós aprendemos sim, o caráter do Senhor está explícito, implícito, melhor dizendo, na lei do Senhor. Agora, ela não é aplicável à nossa vida hoje. Afinal de contas, Deus, a bênção do Senhor, a bênção de Abraão, que é Cristo Jesus, atingiu agora todas as nações, judeus e gentios, e estamos abarcados em Cristo Jesus pela graça nessas circunstâncias. Estamos sob a lei cerimonial? Também podemos dizer que não. Estamos sob a graça do Senhor Jesus, pois Ele cumpriu toda a lei. Aliás, alguns textos, como em Romanos, Paulo fala bastante referente à lei, no sentido de que ela condena o homem e a graça vem nos salvar, é justamente nesse sentido. Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei. A condenação do pacto, das obras, da lei, é que nós não estamos sobre ela pelo sangue de Cristo. Temos também a lei cerimonial, ou melhor, a lei moral. E sobre a lei moral? Estamos sobre a lei moral? Sim. Os preceitos do Senhor continuam. Os preceitos de Deus com relação ao seu caráter, ao que Ele espera do homem, ainda está presente conosco. Existem outros aspectos também da lei. A lei, ela mostra, ela revela quem é o homem. A lei, ela mostra que nós somos totalmente pecadores, que não há nada em nós
que faça-nos merecer a salvação. A lei ainda tem um caráter orientador no pacto da graça. Nós vimos que não estamos debaixo de alguns aspectos da lei, porém a lei do Senhor é plenamente vigente na nossa vida, referente a um processo de santidade. Nós devemos obedecer à lei do Senhor, e através da lei do Senhor que sabemos o que podemos ou não fazer, o que devemos fazer para que a nossa vida seja cada vez mais separadas para o Senhor, para que a gente possa cada vez mais agradar ao nosso Deus. O que nos passa para esse outro item, relacionamento com Deus. Assim como no Pacto das Obras, que ela tinha aquele caráter orientador para Adão e Eva de como eles deveriam glorificar ao Senhor, nós também ainda estamos sob essa égide da lei. Nós ainda estamos sobre esse ponto. Como glorificar a Deus? Cumprindo a tua lei, estudando a tua lei, obedecendo ao Senhor através da tua lei. E também em gratidão. Gratidão porque Deus resolveu nos salvar. Gratidão porque estamos sob esse pacto da graça, onde a maldição pela desobediência lá no pacto das obras recaiu sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Existe uma frase de Lutero que diz assim: a lei me leva a Cristo para justificação, e Cristo nos manda de volta para a lei para gratidão. Nós devemos, então, cumprir a lei e os preceitos do Senhor com gratidão nos nossos corações. Nós estamos, hoje, portanto, nesse aspecto, debaixo da lei do Senhor, pois somos gratos pela salvação. Aliás, somente nós, remidos pelo sangue de Cristo, somente aqueles que Deus derramou a sua graça é capaz de se alegrar na lei do Senhor. É um prazer para os santos estar na casa do Senhor. É um prazer para os seus glorificar ao nosso Deus. Por isso nos traz alegria no coração. Voltando à pergunta, devemos glorificar a Deus e automaticamente, consequentemente, nos alegramos nele. Para finalizar, queridos, eu quero ler alguns textos com os irmãos. Jeremias 31, 33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias está no Antigo Testamento. Isso não quer dizer que ele não estava sobre a graça. Não quer dizer que esse texto está vinculado a nós, hoje, pela graça em Cristo Jesus. A lei do Senhor está impressa nos corações daqueles que são salvos pelo Senhor. Salmo 119, 1, 2 diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Feliz é aquele que cumpre a vontade de Deus. Feliz é aquele que tem o desejo de glorificar, de ser irrepreensível no seu caminho, porque anda nas leis do Senhor. João 14, 21, Jesus Cristo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aliás, João também, na sua primeira carta, ele nos ensina que aquele que diz que permanece no Senhor, esse também deve andar como Cristo andou. A nossa fé, ela não é apenas verbal, mas ela é uma fé prática. Quando dizemos que amamos ao Senhor, devemos também, então, obedecer a sua lei, os seus mandamentos. E eu finalizo, queridos, lendo o Salmo 19, 7 a 8, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A lei do Senhor, neste aspecto que estamos tratando, é boa. Ela nos traz paz, ela nos traz alegria, porque somente assim conseguimos glorificar o nosso Deus. Que o Senhor Jesus possa assim nos abençoar, possa nos incomodar a cumprir sempre a tua lei, não para termos algum mérito, porque o mérito todo é dele, mas para que a gente possa glorificar a esse Deus que nos salvou, que não mediu esforços para estar naquela cruz, que ressuscitou, que venceu a morte, que pagou o nosso preço, que pagou o preço pelo nosso pecado. Que a gente tenha o ânimo, a vontade de dia a dia cumprir a lei do Senhor, para que possamos glorificar e bendizer o nome de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do